A paz do Senhor a todos. Eu sou Fernando Aquino, estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Dando continuidade ao nosso estudo na revista da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2018, da editora CPAD, nós estaremos falando hoje a respeito da lição de número 8, cujo título é A Sobriedade na Obra de Deus. Estaremos abordando esse tema tão importante e tão atual, que é se estar sóbrio quando está perante ao Senhor, quando se coloca para adorar a Deus, né? Deve estar cônscio, com a mente limpa e plena. Eu queria começar já esta aula agradecendo a você que tem assistido, comentado, compartilhado, a você que está conosco aí, para a glória do Todo-Poderoso Deus, você que tem orado pelo nosso ministério, você que tem intercedido por nossas vidas e se colocado sempre à disposição para nos auxiliar. Obrigado pelos comentários, obrigado pelas sugestões que vocês nos têm dado aí a cada vídeo. Muitas pessoas têm falado ali, têm ligado, a gente tem tido, como eu já disse na aula passada, um bom feedback. A gente passa pela rua aí, algumas pessoas falam, comentam algo, pedem para que a gente cite alguns pontos da lição. Isso é muito importante. Como eu disse, nós estamos aí passível à orientação, à sugestão de vocês. Então, a participação de vocês é imprescindível para que a gente consiga melhorar ainda mais nossos vídeos, nossas aulas, pois o nosso intuito aqui é de auxiliar, né? Levar aí o aprendizado da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha junto a nós uma aula maravilhosa, em nome de Jesus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. O exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Bem, na lição passada nós abordamos algo a respeito da morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, os sacerdotes ali de Israel. A gente viu ali que esses homens acenderam os seus incensários, foram perante a Deus no santuário e levaram ali, a Bíblia diz, fogo estranho, pelo que Deus os consumiu, os matou ali, os queimou, por assim dizer. A Bíblia diz que fogo de Deus saiu e matou esses homens. Então a gente percebeu na aula passada e aprendeu que a melhor maneira de se lidar com tudo que é estranho, averso e contrário à palavra de Deus, o chamado fogo estranho, a melhor maneira de se lidar com isso é através do fogo genuíno, fogo da palavra, fogo da presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. E com isso, a gente viu que um dos motivos, uma das causas que poderia ter sido ali o motivo da morte deles, ou seja, o que poderia ter causado a morte desses homens, é o fato deles terem entrado, segundo Levíticos capítulo 10, do verso 8 ao 11, eles terem entrado embriagados. A gente vê ali uma exortação de Deus nesse sentido, né, de que o sacerdote não se embriagasse, não tomasse vinho nem bebida forte ao se colocar na presença dele. Isso faz com que muitos acreditem e imaginem que esses homens estavam embriagados quando entraram na presença do Senhor. Então a gente vai ver nessa lição algo a respeito deste tema, do vinho e de bebida forte. Como é que a Bíblia analisa esse ponto, como era isso no Antigo Testamento. Então eu peço que você fique aí até o final desse vídeo, assista e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vaidaver Adonai al Aron lemor. Yain veshecha al test, atau venecha itar, bevoachen Elohel meot velot tamutu, hukat olam ledorot tehem. Caime metisketeoin, en roisten nasotia, ala pleureste en pneumati. É interessante frisarmos o seguinte, que quando a gente fala de vinho na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê que o vinho geralmente, né, ele está associado a uma queda, uma ruína, uma tragédia. Ou seja, o uso do vinho, a ingestão do vinho no Antigo Testamento nem sempre aponta para algo bom, uma coisa boa. A gente sabe que o vinho ele tem, dentro da simbologia, o símbolo da alegria, né? Ele acaba apontando, na simbologia bíblica, para alegria. A gente vê isso, é importante, é interessante, mas no Antigo Testamento a gente vê que
algumas pessoas, ao ingerirem o vinho, acabaram trazendo não alegria, né? Acabaram trazendo o contrário, tristeza para a sua vida. O primeiro caso descrito na lição aqui está lá no capítulo 9 do livro do Gênesis, e ele vai falar a respeito de Noé. Quando Noé ali, após a arca atracar no Monte Ararat, Noé desce juntamente com sua família e ele agora passa a habitar ali aquela região. A Bíblia vai dizer que ele tornou-se lavrador. E certa feita ele planta uma vinha e após colher desta vinha, colher da vide, a Bíblia vai dizer que ele faz vinho e ele começa a beber este vinho e ele toma numa quantidade tão grande, tão elevada, que a Bíblia vai dizer que ele tira suas vestes, ele fica nu, ele se desnuda e estando ele ali nu, desacordado, o texto continua dizendo que um de seus filhos, né, Cão, ou Cã, como você quiser falar, ele se aproxima de seu pai, que está ali bêbado, está ali no chão, e ele vê o seu pai nu e não toma nenhuma atitude a ponto de cobrir o pai, de acolher, de acordar o pai. Mas, pelo contrário, ele sai dali, zombando, e vai chamar os seus irmãos para verem aquela cena. É interessante que os seus irmãos, Sem e Jafé, eles vêm, sim, mas eles vêm para cobrir o pai. O texto vai dizer que eles vêm de costas, não veem aquelas situações, não olham para aquela situação deprimente a qual Noé estava, mas eles vêm com pano, vêm de costas, com o rosto virado para o outro lado, eles cobrem, eles tapam o seu pai. E diz a Bíblia que após Noé acordar, o texto vai dizer que acabando ali Noé, o efeito do vinho sobre Noé, ele se levanta e agora ele, sabendo tudo que aconteceu, ele vai amaldiçoar seu filho. E a forma como ele usou para amaldiçoar o filho foi terrível, porque o texto diz que ele lança uma maldição sobre o neto dele, o filho de Cão, que havia visto, né? O Cão havia visto Noé nu, seu pai nu, mas Noé vai amaldiçoar o seu filho, ou seja, o seu neto, que seria Canaã, filho de Cão. Ele lança uma maldição contra o neto. E é interessante que a gente já percebe de cara, de início, a tragédia, a derrota, a destruição que o álcool pode trazer para um lar, para uma casa, para uma família. Olha que coisa terrível. Um homem piedoso, como a Bíblia diz que é Noé, né? Se você vê Ezequiel 14, a gente vê ali que Noé era um dos homens mais piedosos da história de Israel e da terra, por assim dizer. Mas Noé agora embriagou-se, bebedou-se, ele perdeu o controle no vinho, né? Ele começou a beber, aquilo começou a fazer um certo efeito, ele não parou, ele deu continuidade ao que estava fazendo, e isso acabou acarretando na sua embriaguez. E a gente viu, como já falamos aqui, que além de Noé estar embriagado, seu filho vem, vê aquela situação, não auxilia, não ajuda, chama os irmãos, e isso acabou acarretando numa maldição para a família. Né? Um avô amaldiçoando o neto, olha que coisa terrível. Uma atitude impensada deste avô, uma atitude não calculada deste avô, algo que poderia ter sido evitado. Não vou dizer que Noé não poderia beber vinho, não vou dizer que Noé não poderia desfrutar do fruto da vide, mas ele, naquele momento, deveria cessar, deveria haver um controle, e não houve. E a gente sabe que o uso do vinho descontrolado, o uso da bebida alcoólica descontrolada, ele destrói a família, ele traz a família à ruína, ele acaba com a família. Né? Não só a pessoa que está ali sob o efeito do álcool, mas aqueles que estão próximos, eles sofrem muito, e acaba sendo uma situação terrível, triste e desconfortante. E assim foi. Uma maldição se instaurou numa família, uma maldição se instaurou em um neto, uma maldição se instaurou numa pessoa que não estava ali. Olha que coisa terrível, gente. Noé amaldiçoou o neto, mas Canaã não viu, Canaã não estava ali. Quem viu foi Cã. O pai viu e o neto agora é quem vai sofrer as consequências. Ou seja, uma geração, a terceira geração sofrendo por um erro da primeira. E a gente vê isso nos nossos dias, né? Famílias sofrendo. Né? O álcool, além de trazer doenças, o álcool também traz maldição, né? Ele destrói laços, destrói casamentos, ele arruína casas. E além desse caso, além desse fato que está narrado ali, falando de Noé, a gente vê também, um pouquinho mais à frente, também no livro de Gênesis, agora não mais no capítulo 9, mas no capítulo 19, a partir do verso 30, a gente vê também a história de outra família que está sofrendo com vinho, com álcool. A gente vê a história de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra e a libertação da família de Ló, né, a gente vê que Ló foi liberto ali, graças a Deus, né, por uma intercessão abençoadíssima de Abraão. Deus agora enviou anjos para tirar Ló daquele lugar. Mas é interessante que a Bíblia diz que a família dele não foi completa com ele. Né? A esposa olhou para trás e acabou transformando-se numa estátua de sal. Terrível isto.
Mas Ló, ele foi habitar numa caverna com suas duas filhas. E o texto diz que eles, habitando nessa caverna, as duas filhas se juntaram e tiveram a terrível ideia de embriagar o pai para cometer com ele relação incestuosa, e desta relação, com o intuito de dizer que era para que a posteridade continuasse, para que houvesse semente de Ló, para que desse continuidade à família dele, porque não havia outros homens ali ao redor, estava só Ló de homem naquela caverna junto a elas. Elas acabaram embriagando o pai em dias subsequentes, ou seja, no primeiro dia, a filha mais velha, que o texto dá a entender que a ideia partiu dela, embriagou o pai e deitou-se com ele. E acabou engravidando. E no segundo dia, no dia posterior, a filha mais nova fez a mesma coisa. Elas se embebedaram, o pai e a filha mais nova deitou-se com ele. Dessa relação, a gente vê ali que nasceram dois povos, né? Nasceram duas crianças que geraram dois povos. Da mais velha nasceu Moabe, é o pai dos Moabitas, uma nação que habitou ali próximo, junto ali a Canaã. E da mais nova nasceu os Amonitas, ou seja, a nação de Amon, os filhos de Amon. E esses dois povos, Moabe e Amon, tornaram-se, com o passar do tempo, inimigos da nação de Israel. Mas o que nos chama a atenção aqui é o ato cometido por elas, é o fato cometido por essas duas filhas de Ló. Elas agora mancomunaram, não houve uma conversa, não houve um diálogo com o pai, elas meio que tramaram isso longe, afastado do pai, e acabaram embriagando este homem por duas vezes, por duas noites. O texto vai dizer que ele estava inconsciente, e acabaram cometendo isso. A gente vê também que, além do álcool destruir famílias, né, como foi o caso de Noé, a gente acabou de ver aí, o álcool também faz com que, ou seja, pessoas utilizam-se do álcool para conseguir arquitetar e pôr em prática, pôr em ação seus planos terríveis. E a gente deve estar atento a isso. Né? Não só o fato de que o álcool destrói a família, né? Do álcool presente no lar, mas também do fato de que o álcool ele eleva o pensamento das pessoas no sentido a praticar o mal, a prática do mal. Ele é usado também na prática do mal. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Não só estar orando, mas estar sempre também vigiando nesses pontos, vigiando nessas questões. No primeiro caso, maldição para a família. No segundo caso, erro, equívoco, maquinação, algo horrível e complicado. Enganaram o pai, embriagaram o pai, o puseram inconsciente, né? E acabaram cometendo esse ato aí, premeditado, né? Pensado, porque eu não posso dizer que elas não pensaram, elas pensaram em muito, tiveram tempo para maquinar e arquitetar aquilo ali, como também tiveram tempo para se arrepender, tiveram tempo para desistir da ideia, abandonar a ideia. Então a gente vê que o álcool foi o combustível usado por elas para acender esse fogo terrível da destruição dentro daquele lar, do lar de Ló. E a gente viu que disso, já falou, nasceram duas crianças. É lógico que as crianças não tiveram culpa. Né? A gente tem que estar atento a esse tipo de coisa também. Como eu já disse na questão ligada a Noé, mais uma vez, na primeira vez, um neto levando a culpa e a maldição por causa de um avô que se embriagou, por causa de Noé. E por causa do pai dele, do pai desse menino, que foi Cão, que é filho de Noé, que viu o pai nu e não tomou nenhuma atitude. Então a criança pagou. Outro caso em que agora duas crianças estão pagando pelo erro de duas mulheres, né, que tornaram-se mães dessas crianças, elas também estão pagando, né, tornaram-se duas nações, mas eram filhos do próprio avô. Olha que coisa terrível, olha que coisa complicada. O que o álcool pode fazer? Lembrando que nenhuma delas estava embriagada, tá? Quem ficou embriagado ali foi o Ló, quem foi ludibriado, enganado, iludido foi o Ló. Então, tem pessoas que, mesmo não ingerindo álcool, elas utilizam o álcool para cometerem coisas terríveis, praticar o mal. Então, o álcool é nocivo a quem bebe, e o álcool também é prejudicial àquele que faz uso dele para trazer o mal. E, em última instância, em último caso aqui, dentro da lição, a gente vê também o caso de Davi, né, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, a gente percebe ali, e fala a respeito do fato de que Israel estava em guerra, Davi ficou no palácio, não foi à guerra, e de lá do palácio, estando ele ali, ao contemplar a paisagem, por assim dizer, ele olha para as casas que estavam ali próximas ao palácio, na casa geralmente dos seus soldados, homens que estavam ali para guardá-lo, e ele vê uma mulher se banhar, e esta mulher, a Bíblia vai dizer que era Batseba.
né, mulher de Urias, 37º soldado, ou 37º valente de Davi. E Davi desejou a mulher do seu amigo, desejou a mulher do seu soldado, desejou a mulher daquele homem que lutava e dava, se preciso fosse, a vida por Davi. E o texto vai dizer que Davi manda trazer essa mulher e ele se deita com ela. E esta mulher vem, fica grávida, a gente logo vê que algo acontece ali. E Davi, temendo isso, ele agora manda chamar Urias, o esposo dela. E ele tenta de todas as formas, de muitas maneiras, enganar este homem, ludibriar este homem. Pede que este homem vá para casa, o homem não vai. Ele então chama este homem para estar com ele no palácio. E ali no palácio, Davi agora vai fazer aquilo que a gente às vezes acaba vendo, né, em diversos lugares, diversas cenas, é bem interessante isso. Davi faz o seguinte, ele enche o copo de Urias e põe um pouquinho no copo dele. Quero crer que ele molha a língua com vinho enquanto Urias vai bebendo. Então ele vai dizendo, bebe mais, vamos conversar, aí como é que está a guerra, como é que está o pessoal, como é que... Fala um pouco. E quando Urias está ali meio que alterado, por assim dizer, já quase que trocando as pernas, quero crer eu, Davi agora fala para ele, rapaz, eu acho que está na hora de você ir para casa, vai para casa descansar um pouco, vai ver a sua esposa, vai ficar com ela, vai estar com ela. Olha que coisa terrível, gente. Assim como a gente viu o caso das filhas de Ló, que beberam para enganar o pai, Davi agora está bebendo junto com Urias, porém, uma quantidade menor, ele toma um pouquinho e enche o copo de Urias. Então a gente percebe que, mais uma vez, o álcool sendo usado para o mal. Mais uma vez, o vinho, né, que é o tema aqui, por assim dizer, na lição, sendo utilizado em prol do mal, de se fazer o mal, de se maquinar o mal. Davi, um rei, um homem segundo o coração de Deus, está nesse momento agora dando, emprestando, por assim dizer, a vida para o adversário, se colocando nas mãos do adversário para tentar ludibriar, enganar um homem. Olha que coisa complicada, que coisa terrível. E é interessante que Urias está ali inocente, ele está simplesmente bebendo com um amigo, e mais ainda, bebendo com o rei, bebendo com aquele homem cujo ele tinha grande apreço, um homem que ele fazia de tudo para defender, que ele tinha não só como amigo, mas como irmão, como alguém de Deus na vida dele. E o álcool faz isso, o álcool acaba com amizades. O álcool, além de destruir famílias, né, o álcool, além de fazer com que pessoas acabem usando ele para trazer o mal para dentro de casa, para acabar trazendo tragédia para casa, ele também acaba com a amizade, ele destrói amizades. Olha o que o álcool estava fazendo com a amizade de Davi e Urias. Uma amizade tão linda, tão abençoada, homens companheiros na peleja, companheiros do reino, companheiros na presença do Todo-Poderoso Deus, estavam ali agora bebendo, mas um por amizade, um com o coração aberto, um com alegria, um com satisfação, porém preocupado com a guerra, preocupado com as suas funções, preocupado com as suas obrigações. E Davi só tinha um alvo ali, só tinha um propósito, melhor dizendo ali, que era fazer com que Urias se embriagasse e fosse para casa e ali fosse encoberto, ali fosse tapada a sua transgressão. Olha que coisa terrível, gente. O álcool, além de destruir famílias, o vinho, além de destruir famílias, destrói amizades, destrói relacionamentos lindos, levantados por Deus. Que nós possamos estar atentos a isso, ligados a isso, fugirmos disso, sempre na presença do Todo-Poderoso Deus. Que fujamos do álcool, que fujamos das bebidas que alteram o sentido e fazem mal, não só para a nossa saúde física, como principalmente para a nossa saúde espiritual. Ainda falando sobre o vinho, a gente percebe também que, como a gente viu aí no primeiro tópico, né, o que ele causou, os males que ele trouxe para quem o ingeriu, a gente vê que o vinho também era utilizado nas ofertas. Quando a gente percebe ali no capítulo 23 de Levítico, a partir do verso 9, a gente vê ali que era a chamada festa das primícias, uma festa que estava ligada, atrelada à Pessah, ou seja, a festa da Páscoa. Então, na festa das primícias, era derramada uma certa quantidade de vinho sobre a oferta de manjares. Ou seja, o vinho era utilizado na oferta. Deus recebia este vinho como oferta. Nesse sentido, ele era usado de forma
boa, de forma plena, de forma correta. Porém, mesmo sendo utilizado o vinho na oferta e como oferta também, né, como libação, melhor dizendo, derramado sobre a oferta, mas a gente vê que mesmo assim havia uma restrição no que diz respeito à ingestão dele pelo sacerdote, pelo oficiante, por aquele que estava ali realizando o ofício na presença do Senhor, estava ali encarregado de levar, de entregar, de colocar essa oferta perante o Senhor. Então o vinho entrava como oferta, mas o vinho não entrava fazendo parte ali da vida do corpo daquele que estava levando essa oferta, ou entregando a Deus essa oferta. Então, o que a gente está vendo aí? Quando a gente olha para o Levíticos 10, a partir do verso 8, a gente vê uma proibição. Deus ali proibindo que o sacerdote entrasse na presença dele sob efeito de vinho ou bebida forte. É interessante que Deus proíbe a entrada do sacerdote dessa forma na presença dele. Se assim o fizesse, ele seria morto. E mais interessante ainda é que a gente sempre vê Deus falando esses tipos de coisas, entregando algo para os sacerdotes, ou algo que seria para a nação de Israel, mas Deus falando com Moisés, Deus indo até Moisés naquele período, no Pentateuco ali, Deus falava com Moisés, e Moisés escrevia e também repassava essa informação, este mandamento, por assim dizer, para o povo. Mas nesse caso especial, Levíticos 10, 8, atente para isso, quando você estiver lendo aí, Deus está falando agora com o próprio Arão. Então a gente sempre vê isso. E disse Deus a Moisés. E disse Deus a Moisés. E disse Deus a Moisés. Quando você pega aí no hebraico, né? Vaiomer Elohim Moshe. Ou seja, disse Deus a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Mas é interessante aqui que a gente percebe que Deus agora está falando com Arão. Deus está falando diretamente com ele. Quando o assunto era a bebida, quando o assunto foi algo importantíssimo, que era a consciência do sacerdote, o estado do sacerdote perante o Senhor, Deus falou com o sumo sacerdote. Deus foi diretamente a ele e disse: olha, eu não quero de modo algum que vocês entrem na minha presença sob o uso do vinho ou de bebida forte. Então, para nós, hoje, servos do Senhor, sacerdócio do santo, nação eleita, igreja, povo adquirido, nós temos que estar atentos a isso. Quando nós entrarmos na presença de Deus, nossos sentidos devem estar todo pleno. Nós não devemos entrar jamais perante Deus com nossos sentidos alterados. Né? E a gente vê que há um grande embate, um grande debate a esse respeito. Muitas pessoas acabam alegando que, pelo fato da Bíblia não proibir, né, de não haver um texto no Antigo ou no Novo Testamento que proíba claramente a utilização do vinho, né, a gente vê no Antigo Testamento esse caso aqui, mas ele sendo ligado ao sacerdote, ou seja, ao sumo sacerdote, ao sacerdócio, melhor dizendo, para que ele não fizesse uso do vinho nem bebida forte. Mas a gente não vê essa proibição no que diz respeito às demais pessoas. Né? E também a gente percebe o seguinte, que era no período em que ele estava ali oficiando, no período em que ele estava ali trabalhando para o Senhor. Então, muitos alegam pelo fato de não virem isso, esse tipo de proibição no Novo Testamento, né? Não há um texto que diga assim, ó, eu, Senhor, proíbo a utilização do vinho, eu, Senhor, proíbo que se utilize. Mas a gente vê claramente, a partir daqui e alguns outros textos, que o vinho, ele traz um efeito, não só da Bíblia, a gente vê no dia a dia, né? Os malefícios do vinho, os malefícios do álcool, os malefícios da bebida inebriante. Então, nós como sacerdotes, nós como povo de Deus, devemos entrar perante Deus com a consciência limpa, plena, santa, pura. E nada melhor do que evitar, nada melhor do que se abster por completo desse tipo de bebida, de coisas que alteram o nosso intelecto, alteram a nossa mente e possivelmente vão fazer com que a gente esteja com a mente, por assim dizer, desequilibrada, né, na presença de Deus. Então a gente se abstém por completo. Né? Eu sou abstemo, eu não bebo, nem pretendo, não quero, e peço, né, e oriento a você também, que não fique tentando, né, ouvindo pessoas que queiram usar artifícios para poder liberar a utilização da bebida alcoólica para o crente, para o cristão. Quando, na verdade, Deus disse, não quero que aquele que está na minha presença, né, nesse caso aqui especial, faça uso de vinho ou bebida forte. Então é bom, gente, é glorioso, que maravilha nós estarmos perante o Senhor com nossa consciência tranquila, com todos os nossos sentidos plenos na presença de Deus. Porque o sumo sacerdote ali, vamos colocar, o sacerdote entrasse perante Deus sob o efeito de algo. O que ia acontecer? Ele ia acabar
fazendo alguma coisa errada, tocando aonde não deveria ser tocado ali, ele acabaria, no caso do sacerdote, que só poderia ter o lugar santo, e de repente ele acabaria atravessando o véu e adentrando ao Santo do Santo, ele seria morto, fulminado, ou seja, acenderia de forma errada, como a gente percebe, vê ali o caso dos filhos de Arão, o incensário, o altar, ou seja, o uso do álcool faria com que ele não conseguisse exercer bem o seu trabalho, exercer bem a sua função. E para nós é muito importante entendermos isso, tá? Que nós devemos estar com nossa consciência plena, pura, santa, imaculada, abençoada e tranquila na presença do Todo-Poderoso Deus. Amém? Então, como a gente viu aí, o vinho era utilizado na oferta e como oferta, derramado sobre a oferta de manjares na festa das primícias. Levítico 23, a partir do verso 9, você vai até o 14 ali, mas é o 13, o verso 13 de Levíticos 23, que nos mostra isso de forma mais clara. Mas é interessante que a gente viu aqui em Levítico que mesmo o vinho estando lá como oferta, ele não deveria ser ingerido pelo sacerdote, ok? E ainda falando de vinho na Bíblia, no uso do vinho, a gente percebe também que o Novo Testamento ele traz também o vinho. Porém, a palavra lá mais utilizada para descrever o vinho no Novo Testamento, que a gente sabe que foi escrito em grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, a gente sabe que a palavra mais utilizada ali é a palavra oinos. E a palavra oinos fala disso, vinho. Ela aponta para. Porém, o grande diferencial é que, mesmo a gente sabendo que oinos quer dizer vinho, isso não quer dizer também que esta palavra seja utilizada para um só tipo de vinho. Então, ela acaba sendo uma palavra genérica, ou seja, ela serve para todo tipo de vinho. Então, a gente vê os escritores bíblicos utilizando a palavra oinos para vários tipos de vinho. Não só o vinho fermentado, que é o vinho com teor alcoólico, o vinho que embriaga, mas também o suco da uva. Então, a palavra ali era a palavra oinos, ok? Mas é interessante que quando a gente vai ler a nossa Bíblia, em português, a gente sempre está vendo lá vinho, tá? E como é que a gente faz para entender, diferenciar? O bom é que se analise o contexto. Ou seja, quando você vai ler e quer saber se esse vinho ali continha álcool ou não, é que você analise o contexto que está ao redor ali, o que está dizendo. Né? Ou trouxe um mal, ou trouxe um dano a alguém, então a gente vai ver que foi um vinho embriagante. No caso, é alguém orientando para que não se faça uso dele, ou certa quantidade dele, então é um vinho embriagante. A gente vê em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo dizendo ali, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas encheu o Espírito. Se Paulo está dizendo para não nos embriagar, então o vinho ali, a palavra ali, o oinos ali, seria para vinho embriagante. Outra coisa a gente vê no capítulo 11, Paulo falando a respeito da reunião que se fazia ali entre os coríntios, né, quando Paulo vai tratar da ceia. Paulo fala sobre uma reunião, uma festa chamada Ágape, que acontecia semanalmente ali aos domingos, o povo se reunia, cada um levava um alimento para juntos ali comer, a ideia é que se partilhasse, repartisse esses alimentos, mostrando que aquele que tem estaria dividindo com quem não tem e vice-versa, estariam todos em comunhão, mas na igreja de Corinto isso não estava acontecendo dessa forma. Paulo diz que alguns corriam apressadamente, então alguns levavam certos alimentos e meio que monopolizavam, controlavam aquilo. Diziam, o que eu trouxe, isso eu vou comer, o que eu trouxe a minha família, a minha casa, meus amigos vão comer comigo, e quem não trouxe se vira, não come. Então acabou se tornando, ao invés de ser uma festa ágape, amor, acabou se tornando-se algo desconfortante. Então quando essa notícia chegou a Paulo, ele escreve aos Coríntios, e ele trata no capítulo 11 de forma específica a respeito disso. Mas lá ainda no capítulo 11, a gente percebe também que Paulo fala que quando esse povo, quando os irmãos ali, quando de Corinto se reunia, acabava acontecendo algumas coisas ruins. Além do fato das pessoas comerem, não partilharem, não dividirem o que estavam comendo, também havia o fato de que alguns estavam se embriagando. Né? Paulo fala, se embriagam. A gente vê isso aí. E a gente percebe que Paulo fala de embriaguez no capítulo 11 do livro de Coríntios. Então, o vinho ali seria um vinho alcoólico, né? Mesmo os irmãos ali tomando, mas a quantidade que eles tomavam, a maneira como eles tomavam aquele vinho, fazia com que essas pessoas, esses irmãos, por assim dizer, Corinto, viessem a estar embriagados. Então, a gente deve fazer isso. O ideal é quando você vê a palavra vinho, se você quer saber se é de um teor alcoólico ou não. Na Bíblia, o bom é que se analise o contexto, que está ao redor ali desse texto. Tá? Não analise só o versículo ou só a palavra vinho, mas busque compreender tudo que está ao redor para que você entenda de forma plena isso. Então, falando a respeito do vinho no Novo Testamento, a gente percebe que há muitas passagens que mostram, né? A gente vê ali
um caso bem específico, que está lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 2, fala a respeito das bodas de Caná, uma festa de casamento, né? 7 dias aconteciam ali as festas de casamento, e o texto vai dizer que durante a festa Jesus estava ali, Jesus foram convidados, o texto, Maria, mãe de Jesus, estava ali, Jesus e alguns discípulos, no início que estavam, os primeiros discípulos estavam ali com ele naquela festa, e o texto vai dizer que no meio da festa, não sabemos com certeza se foram nos últimos dias e tal, mas assim, a gente percebe que durante a festa acabou o vinho. Então Maria, mãe de Jesus, o procura e vai dizer para ele, olha, eles não têm vinho, ou seja, não tem vinho. E ele agora vai dizer, mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas é interessante que Maria vai dizer para os oficiais, para os servos que estão ali, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. E naquele momento o texto diz que haviam ali 6 talhas de pedras, que eram usadas para purificação, né? Os judeus lavavam ali as suas mãos ao chegar naquele recinto para ali festejar com os noivos. E é interessante que essas águas das talhas ali são usadas para uma multiplicação, para que haja multiplicação no vinho. Então, alguns, por base nisso, vendo ali a palavra vinho, vendo ali que Jesus estava presente, vendo ali que era festa, acabam simplesmente dizendo que Jesus se utilizava de vinho alcoólico, ele bebia vinho alcoólico, ou seja, Jesus tomava vinho. Mas é bom que a gente faça uma análise melhor desse texto, gente, para a gente poder entender isso aí. Primeiro, a gente precisa analisar as palavras do mestre Sala. É bom que se leia o capítulo 2, mas até o verso 11. Não simplesmente leia até onde aparece o vinho ou até onde aparece Jesus. O que o texto vai dizer para a gente? O texto vai dizer que Jesus estava na festa, sim, acabou o vinho, sim, e que Jesus agora pega aquelas águas e manda que um servo tire um pouco de água e leve esta água, conduza esta água ao mestre Sala. E quando o mestre Sala toma a água feita vinho, e aí que a gente precisa entender, fazer a análise a partir do que disse o mestre Sala. O texto vai dizer que ele bebe a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam aqueles que estavam ali servindo. Os servos sabiam porque viram o que Jesus fez. Mas olha o que o texto vai dizer. O texto ali vai dizer o seguinte, que ele bebe esse vinho e fica maravilhado. Então ele chama o esposo, ou o noivo, por assim dizer. Ele não vai até Jesus, ele vai até o noivo e vai dizer para ele, olha, o que está acontecendo, por assim dizer, nessa festa? Porque todos, olha o que ele vai dizer, todos, que ele disse, ou seja, era costume nos casamentos a pessoa vir servir um vinho bom, repare o texto, servir um vinho bom. E quando já tem bebido bem, o que seria bebido bem? Bebido em grande quantidade, ou seja, quando as pessoas estavam meio ali, já quase que embriagado, perdendo o sentido, já tinha bebido bem, o vinho bom, não se esqueça disso, eu quero trabalhar isso com você, bebido bem o vinho bom, eles vêm com vinho inferior, ou seja, um vinho que não, de repente não tinha aquele teor todo alcoólico, aquele vinho que não tinha aquele sabor, né, bom de ser degustado por quem ali o bebia. Mas é interessante que o vinho que ele bebe, ele fala, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Então, com isso, quando ele usa a palavra melhor ali, ele está dizendo que o vinho que Jesus fez era melhor do que o bom e melhor do que o inferior que era dado. Então, era-se dado primeiro o vinho bom. Sim, quero crer eu que doce, gostoso, bom ao paladar, e depois do vinho bom vinha o vinho inferior. A palavra ali, o grego vai concordar, o vinho inferior, por exemplo, dizendo, um vinho ruim. Mas o que Jesus fez foi o melhor vinho. Olha que coisa interessante. Então, o melhor vinho a gente entende ali, eu quero crer eu, que não seria um vinho mais inebriante, mais embriagante, mas um vinho com um melhor sabor. Né? Algo mais doce, algo com sabor mais consistente, por assim dizer, né? E eu entendo com isso, né? Eu chego à conclusão com isso, que o vinho que Jesus fez ali, naquele casamento de Caná da Galileia, não era o vinho bom, que era o vinho com álcool, e quando as pessoas tinham bebido bem, ou seja, um vinho que tinha essa tendência de fazer com que as pessoas se embriagassem para que posteriormente viesse com vinho inferior, ou seja, comprava-se pouca quantidade do vinho bom, quando o povo estava embriagado, já que ele já fazia um certo efeito, aí vinha com o ruim para poder continuar a festa, para que não gastasse muito, para que não fosse oneroso ali a família dos que estavam se casando ali. Mas Jesus vem com um vinho que é superior ao vinho alcoólico, que as pessoas beberiam bem para ficar bêbado. E superior ao inferior, e daria continuidade e faria com que a festa terminasse. O vinho que ele trouxe não é bom, o vinho de Jesus não é inferior, o vinho de Jesus é o melhor vinho. E eu quero crer com toda certeza que este melhor vinho não possuía álcool.
Eu quero crer com toda certeza que o melhor vinho, o vinho dado por Jesus, o vinho, oh glória, para abençoar aquele casamento, para mudar a história daquele casal, para tirar de sobre eles aquela vergonha e para que não se iniciasse aquele dia tão memorável, né, que é o dia do casamento, um dia que a gente nunca esquece, que esse dia não começasse ruim, para que esse casal não se lembrasse posteriormente desse dia com tristeza, com tragédia. Então Jesus, ele deu o melhor vinho. E eu jamais diria, como servo do Senhor, como professor, como teólogo, como leitor da Bíblia, como amante da palavra de Deus, como aquele que tem a palavra de Deus por regra de fé e prática, eu jamais poderia dizer que Jesus deu para eles um vinho para embebedar o povo. Ou seja, se o restinho da festa ali, eu não sei que dia foi, mas dá-se a entender que essa festa estava do meio para o final, não no primeiro dia, não no início, porque já tinham tomado uma certa quantidade do vinho, o vinho já tinha acabado. Então o vinho que ele trouxe como bom, o vinho que foi dado como bom pelo mestre Sala, que organizava a festa, era um vinho inebriante. O bebeu o vinho bom e quando já tivesse meio já trocando a perna, troca. Corre lá e pega o vinho inferior, o povo já não está mais sabendo distinguir um vinho do outro. Aí Jesus me veio agora, glória a Deus, com o melhor vinho, doce, né? Suco da uva. Com certeza. Eu tomaria, com toda certeza, o vinho que Jesus fez ali. Porque a palavra diz para vocês que a palavra oinos, ela aponta para os dois vinhos, tá, gente? Vinho com teor alcoólico e não. Vinho fermentado e não. E com certeza, falo sem medo de errar. Falo não só pela fé, mas com amor no meu Deus, no meu Cristo glorioso, a quem amo. O vinho que Jesus fez ali não continha nenhum miligrama de álcool. Um vinho não fermentado, de uma uva gostosa. Oh, aleluia. Algo maravilhoso, eu sei. Então, guarda isso. O vinho da festa, bom, mas inebriante. Vou beber e trocar a perna. O vinho que vinha depois, também da festa, inferior. Só para acabar com a festa, só para ir até o final, só para manter, só para não dizer que não tinha mais nada para tomar. Mas o vinho de Jesus, o melhor. Guarda o comércio de Sala diz, mas tu guardaste até agora o melhor, ou o bom vinho, o vinho bom, o vinho melhor, o agradável, o melhor vinho. Guarda isso. Que em nome de Jesus a gente possa ter essa noção, essa ideia. E não ficar por aí tentando dizer, Jesus tomava vinho, fulano tomava vinho. Ô, gente, nós possamos ficar ligados com isso, tá? Precisamos ficar atentos a este ponto, atentos a essa questão. Ainda falando de Novo Testamento, né, e já analisando também, embora não esteja aqui na lição, a gente também percebe essa questão ligada a Paulo e Timóteo. Né, quando Paulo fala com Timóteo ali, para que Timóteo, né, estando com problemas ligados à área estomacal, Paulo fala para Timóteo assim, olha, não tome só água não, misture ali um pouco de vinho na sua água, para que você fique bem. Né, para que... Então, hoje, o que tem de gente pegando esse texto para usar como desculpa para encher a cara, e crente, oh meu Deus, crente, se fosse uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, né, que não é servo, que não faz uso da Bíblia Sagrada, a gente até meio que entenderia. Mas cristãos, servos, pasmem os senhores, servos de Deus, usando textos ali, tentando usar textos para liberar ou para dizer, eu vou tomar, eu vou beber, eu vou encher. Oh, Jesus, né? E a gente percebe o seguinte, olha que a questão que tem que ser analisada nesse texto. Volto a falar o que eu tinha dito. Contexto, gente. O que é o contexto ali? Timóteo estava doente, enfermo. E Paulo está dizendo, Timóteo, enche uma taça de vinho ali e manda ver. Não, Paulo diz o seguinte, dilui e mistura com água. Ou seja, a gente sabe que naquele período, gente, não havia os remédios que se há hoje. Hoje, se você estiver com um problema estomacal, algo parecido com o que Timóteo tinha, não sei ao certo o que era, não dá para se ter tanta noção e precisar dizer para você o que seria o que Timóteo tinha, a gente sabe onde era, a região que era, ligada à questão estomacal. A gente percebe o seguinte, que hoje a gente tem remédio para isso aí. Qual foi o dia que você, ou qualquer outra pessoa que você conheça, ou que eu conheço, foi ao médico e o médico colocou na prescrição lá. Ele colocou o seguinte, olha, você vai estomacal, o seu problema, você vai tomar 1 litro de vinho, você vai tomar uma taça de vinho por dia, você toma uma taça de manhã, uma taça no almoço, uma taça... Isso não vem na prescrição médica, de forma alguma. Sempre que a gente recebe a receita ali do médico, a gente nunca vê escrito isso. Toma vinho, toma taça de vinho, vinho tinto, vinho suave, vinho doce, de modo algum. E a gente percebe que hoje, se alguém tiver um problema que Timóteo tinha, o médico vai receitar um remédio e não vinho. Então isso não é desculpa para você dizer, mas a Bíblia diz que Paulo dizia, gente,
E nós precisamos entender o seguinte: a questão de Paulo e Timóteo e o vinho, por assim dizer, é uma questão terapêutica. Está ligada à saúde. A preocupação de Paulo era com a saúde de Timóteo. Por quê? Outra coisa que não pode ser esquecida. A região também ali, o período, a questão, ou seja, a questão histórica e a questão geográfica conta muito nesse texto. Por quê? Porque a água, embora já houvesse muita água, e há muito, mas a água não era tratada como se é tratada hoje. E aquela região é uma região desértica, ou seja, um lugar onde não se havia muita água. Então, o acesso à água. Hoje você abre a tua geladeira, está cheio de água para você tomar lá. Você abre a torneira ali e sai água. Mas naquela época não. Então, a gente sabe que a água, por não ser tão bem tratada, às vezes também havia bactérias, doenças, problemas que vinham pela água. Então, quando você pegava ali vinho, ou seja, um produto com alto teor alcoólico, e você misturava esse produto à água, é meio que essa reação química causada pelo vinho e pela bebida forte, por assim dizer, da época, ela meio que auxiliava a purificar, por assim dizer, a melhorar, vamos dizer, essa água, matava ali algum desses germes, dessas bactérias, e fazia com que essa água ficasse melhor para se beber. Outro detalhe também é o fato de que a Bíblia também trabalha dois pontos, tá? A gente fica atento a isso aí. O quê? Ao fato de que naquele período, naquela cultura, havia dois processos com a água em relação ao vinho. Ou seja, colocava-se vinho na água para melhorar a água, que é o caso do Timóteo, que eu creio que foi isso, e também havia-se o caso de se colocar água no vinho para diminuir esse teor alcoólico dele, né, para bloquear, para tentar neutralizar e acabar e reduzir, melhor dizendo, o teor alcoólico. Então, o povo da época também fazia isso. Ou seja, jogava água no vinho. Muitas vezes não era um vinho puro, mesmo sendo fermentado, mas não era puro ali. Enchia-se um copo e colocava desse copo cheio, boa parte dele não era de vinho, era de água. Então havia uma mistura de água, lançava-se água no vinho para não só diluir, mas para tirar esse efeito alcoólico do vinho. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, tá, gente? A primeira coisa a se fazer é analisar o contexto. E não o fazer o que muitos fazem, que é tentar criar um pretexto, né? Usam-se, para quem não conhece o contexto, a gente costuma falar isso na hermenêutica, né? Na ciência que interpreta a Bíblia. Eu, quando eu estou dando uma aula na faculdade, ali onde eu leciono, e às vezes eu falo a respeito disso aí, sobre a questão de hermenêutica, a gente vê muito que muitas pessoas usam, quem não usa o contexto, acaba criando um pretexto. Eles tentam meio que ludibriar, melhor dizendo, a Bíblia para trazer suas próprias ideias. Então a gente tem que estar atento a isso, tá? Ficar ligado a esse ponto. Com essa ideia de que Jesus tomava vinho. Tá, a palavra ali é vinho, na sua Bíblia e na minha. João Ferreira de Almeida, na tradução em português, você vai ver aí IRC, ARA e diversas traduções em português, sim, contém a palavra vinho. E porque a gente já viu que a palavra vinho ela vem da palavra oinos, e tem alguns contextos, né, que trazem isso. Mas o ideal é você ler o texto e entender o contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural, ok? Se Timóteo, volto lá ao que eu estava falando, se Paulo e Timóteo vivesse hoje, Paulo não estaria escrito ali na Bíblia, Paulo dizendo, Timóteo, pega vinho, toma um vinho com água, não. Então, assim, Timóteo, toma aí um remédio para estômago, toma aí não sei o que, um remédio para gastrite, eu não sei o que é úlcera, não sei o que Timóteo tinha, mas, ou seja, Paulo estaria passando para Timóteo o nome de um remédio, e não vinho, né, que é o que acontece. Quando a gente fala, comenta com alguém, não estou bem no estômago, hoje eu estou sentindo mal, a pessoa, mais que prontamente, ela vai dizer para você, olha, eu tomei um remédio assim, tal, que me receitaram, muito bom, você toma esse remédio aí que é batata, é tiro e queda. Ou seja, então, o vinho hoje não faz parte de prescrição médica, tá? Paulo passou para Timóteo naquela época, por questão terapêutica, ou seja, ligado à saúde. Paulo estava preocupado com a saúde de Timóteo. Então, Paulo disse: Timóteo, põe lá na sua estante, por assim dizer, de pedra, ali naquela época, os móveis, sua estante de madeira, e coloca num garrafão de vinho, e sempre que você puder, toma um golinho. Não, Paulo disse isso não, gente, por favor. Paulo disse para ele misturar na água para o mal que ele tinha, ok? E a gente tem que ficar atento a esse tipo de detalhe, a esse tipo de coisa. E não, às vezes, acabar caindo em certas balelas, certas conversas por aí, né? Outro detalhe também, já falando sobre isso, não posso esquecer, já que a gente está
falando a respeito de vinho. Outra coisa que é interessante é que algumas pessoas também falam a respeito de Jesus ter usado vinho na ceia. Ô, gente, é outra coisa a se analisar, tá? Bem, voltando aqui ao assunto de se analisar, não só o original, mas como a tradução. Quando você pegar os textos que estão ligados à ceia do Senhor, o bom é que se faça a seguinte coisa, o quê? Procure ali, dá uma lida aí, você que está estudando, procura achar a palavra vinho ali na ceia. A gente não acha. O que a gente acha ali é fruto da vide. E olha que eu vou escolher um dos evangelistas aí, eu vou escolher Lucas. Por quê? A gente sabe que Lucas era médico, por conseguinte, formado. Então, e Lucas foi formado ali na medicina em Alexandria, capital do Egito. E é interessante o seguinte, que Lucas manejava bem, dominava bem esse idioma grego. E Lucas não colocou a palavra oinos ali, vinho. Ele colocou também fruto da vide. Olha que coisa interessante. Fruto da vide. Então é bom que a gente atente para esse detalhe, tá? A gente não pode simplesmente dizer, mas o vinho é o fruto da vide. Sim, mas o suco de uva é o fruto da vide. Espremer a uva no copo ali na hora e beber também é o fruto da vide. Então, isso não prova que Jesus utilizou vinho alcoólico, o teor alcoólico, ele vinho fermentado, melhor dizendo, na ceia do Senhor. Eu creio que não, gente. Por quê? Algumas coisas me fazem entender que Jesus não utilizou o vinho alcoólico na ceia do Senhor. Primeiro, volta à questão do contexto, como eu havia dito para vocês. Vamos analisar o contexto. Que período foi esse? A Páscoa, a Pêssar. E a gente sabe que um dos quesitos para a Páscoa, para o início da Páscoa, quando a gente olha para a festa da Páscoa instituída lá no capítulo 23 de Levítico, e quando a gente olha para o início, a primeira Páscoa, né, a primeira Pêssar que aconteceu no capítulo 12 do livro do Êxodo, o que a gente vai ver em comum ali? Era que nesse período era retirado dos lares, era tirado dentro de casa o quê? O fermento. Ou seja, todo o fermento era retirado de casa. E nesse período se comia o pão asmo, ou seja, o pão sem fermento, a matzá, como diz os judeus, os hebreus. Olha que coisa interessante. Então a gente vê que não havia fermento naquela época, era tirado todo o produto que possuía fermento. Lembrando, gente, que no contexto bíblico não havia ainda esse chamado pó químico, como a gente fala hoje, né, pó royal, fermento royal, que é uma marca famosa, acaba fazendo propaganda aqui. Mas a gente sabe que não existiu esse pó químico, esse fermento triturado e moído que se põe nos bolos, nas receitas hoje. Então, o que era o fermento da época? Todo produto na qual causava alteração na massa, havia fermentação. Então, esse é tido como fermento. Então, o mel era um tipo de fermento, né? Questões ali, o vinho, por assim dizer, pelo fato de sofrer a fermentação. Então, todos esses produtos que causavam fermentação. O ovo. Inclusive, o ovo não ia na massa, porque o ovo altera. Tudo que alterava uma massa era tido como fermento naquela época, tá, gente? Entenda isso. Então, quando você falar de fermento na Bíblia, não pense só no pó químico, não. Não olhe para o pó royal de hoje, não. Olhe para o texto bíblico, o contexto, anos atrás. Então, tudo que alterava a massa, tudo que adultera, melhor dizendo, tudo que adultera uma massa, tudo que mexe nas propriedades dessa massa é tido na Bíblia como fermento. E o vinho também é uma espécie de fermento. Ou seja, há um processo de fermentação, o vinho alterado. Ele sai da uva quando se é prensado de um jeito, e após ser armazenado, guardado, ele sofre uma reação, né, a atmosfera, o ar, por assim dizer, o clima, ele causa ali também, acelera, e esse vinho, esse suco que saiu da uva simples, um suco simples, agora se torna um vinho, ou seja, uma bebida de teor alcoólico. Então, por não se utilizar vinho, eu quero crer, tá? Vou ficar com esse pensamento, que é o que eu creio também, que o vinho, apesar de, né, melhor dizendo, o fruto da vide, não está a palavra vinho lá, como eu disse. Então, o fruto da vide, eu quero crer eu, que não tinha fermento, porque o fruto da vide não sai fermentado. Quanto que é a fermentação, quando você já espremeu a uva, ela já sai fermentada? Não, a gente vê que há um tempo para que se ocorra esse processo. Então, eu quero crer que Jesus tirou ali o fruto da vide, ele espremeu uma uva, eu quero imaginar dessa forma, quero ter essa certeza, né? Apesar do tempo aqui, gente, não ser hábil, eu estou gravando aqui um vídeo, e nem sempre dá para estar colocando os textos originais, nem sempre dá um certo trabalho para se gravar e editar um vídeo. Mas tá aí, vai estar aí no vídeo o nosso contato, se você quiser saber mais a esse respeito,
Fica à vontade, me manda um zap aí, eu te respondo por zap. Me liga aí, eu te respondo por telefone, por ligação. Manda, estamos ali no Facebook também. Não procure. Se você tiver dúvida ainda a esse respeito, quiser compreender melhor isso, a respeito de Jesus ter usado ou não o fermentado, eu poderia te mostrar com mais clareza, com toda certeza, claro, dentro dos textos bíblicos e dos contextos, que eu gosto muito de trabalhar com os contextos originais, né? Tanto o hebraico quanto o grego, e porções, porque não se existe muita coisa de aramaico hoje em dia, mas eu gosto muito de trabalhar nos textos originais. Se você tiver essa dúvida, quiser saber melhor, nos procure. Então, como eu disse, eu penso, tá? Eu acredito com toda certeza, com base no texto bíblico, e no período ali, Páscoa, não há produto fermentado, não há fermentação, que Jesus espremeu ali umas uvas, num copo fez um suco gostosíssimo, e deu para os discípulos e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. E deu para eles beberem aquele cálice. Eu não creio, não prego, não ensino que Jesus usou vinho embriagante, inebriante, para fazer a ceia do Senhor. Tá? Ainda mais, outro fato também que não pode ser esquecido: Jesus é o sumo sacerdote perfeito. O livro de Hebreus mostra isso para a gente. A epístola aos Hebreus mostra Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E assim como Levíticos 10, a gente viu lá, verso 8 ao 11, diz que o sacerdote não estava na presença de Deus, não se colocava perante Deus. O efeito, o uso de bebida forte, vinho e inebriante, e bebida forte, ou síquera, como a gente falou, né? Ou seja, Jesus também não. Aquela coisa tremenda, um momento ali. Estava se preparando para derramar o sangue dele, entregar. E aquele, eu não posso esquecer, aquele suco, aquela uva, aquele fruto da vide, simbolizava esse sangue perfeito, puro. Não é um sangue que embriaga. Nós não somos embriagados pelo sangue de Jesus, nós não somos bêbados pelos. Não, querido. Né? Apesar de algumas pessoas usarem alguns termos aí bem extravagantes para se falar a respeito de Deus, eu estou embriagado no ponto. É um negócio meio complicado esse negócio, não vou entrar muito em detalhe com isso não. Mas é interessante que eu não estou embriagado no sangue de Jesus, não embriagou. Jesus me lavou, me comprou, me purificou, me restaurou, me renovou, mudou a minha história. Se hoje eu posso dizer que tenho um ministério, que posso dizer que sou alguém, por assim dizer, eu não fiz nada para isso, eu não mereço nada, eu não merecia. Foi o sangue de Cristo derramado, foi o sacrifício do Senhor, o sacrifício do Cordeiro, foi Ele quem lavou, Ele quem purificou, Ele quem fortaleceu, Ele é quem fez tudo, glória a Deus por esse sangue. Então, meus queridos, eu, Fernando Aquino, não creio, de forma alguma, que, como eu já disse lá atrás, que o vinho que Jesus fez em Caná da Galileia era um vinho para embriagar o resto do povo que ficou ali, o povo ficar bêbado, não. Verso 11 diz que Jesus principiou assim os seus sinais. Ou seja, o texto diz mais. Jesus manifestou ali a sua glória. Olha que coisa tremenda. Manifestar glória, embebedando o povo. Manifestar glória, deixando o povo chapado. Não creio. Jesus fez um vinho gostoso, maravilhoso, doce. E não tinha nada de álcool. Ok? E fechando a parte do Paulo e Timóteo, que eu já falei muito sobre isso, mas eu quero fechar. Não creio também que Paulo diz: Timóteo, toma uma. Acabou em casa, procure quem sabe um lugar que vende um vinho forte ali, um negócio quente, você bebe ali e troca as pernas. Não, não estava doente, gente, mas estava enfermo. Paulo falou: mistura com água, ou seja, nem para tomar puro, Paulo falou. Mistura com água, já corta bastante, muito o efeito. Ou seja, então a água poderia estar poluída, impura, que na época a água era assim, então o vinho ia trabalhar na água. E se o vinho fosse forte, a água também ia cortar aquele efeito. Então a ideia de Paulo não é Timóteo tomar vinho, era Timóteo estar com saúde, estar bem, porque muita coisa tinha ainda para fazer na obra do Senhor, não era o tempo dele partir. Deus usaria tremendamente. Paulo estava preocupado com a saúde de Timóteo e principalmente com o bem-estar da obra. E por fim, o vinho, ou melhor dizendo, o fruto da vide, utilizada na ceia do Senhor. Nada de álcool, nenhuma gota de álcool. Oh, glória! Páscoa, nada fermentado. O pão que Jesus comeu lá é a matzá, pão sem fermento. O pão que ele partiu, quando ele partiu, o pão disse: é meu corpo, aquele pão não tinha fermento, apontando para o corpo dele, puro. Não há impureza nenhuma, não há doutrina errada, não há nada de mal. Corpo puro, santo, imaculado. E o vinho, eu creio que foi da mesma forma. Volta aqui, né, eu costumo falar vinho, mas o fruto da vide ali, o suco da uva, puro. Da uva
acabou de espremer, aquela coisa natural. Era o sangue, simbolizando, é claro, perdão, o sangue de Jesus, puro, genuíno, sem nenhum processo de mudança, alteração, adulteração e fermentação. Sangue puro, glorioso, que nos lavou, comprou, remiu e nos garantiu estar com Ele para todo sempre. Glórias sejam dadas a Todo-Poderoso. Nada de álcool, nada de vinho, nada de bebida inebriante, nada que venha nos tirar o sentido, nada que nos venha colocar fora da presença do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Além da gente ver essa questão do uso do vinho na Bíblia, né, no Antigo Testamento, a gente viu lá nisso, a gente vê também essa questão do Novo Testamento, né, que é bem polêmico, dá-se o que falar, né, rende, o assunto rende quando se fala de vinho no Novo Testamento. Né, tem gente tentando aí, de qualquer maneira, meio que transformar uma pequena coisa, um pequeno detalhe num grande problema. Diz respeito a obreiros, a homens de Deus estarem aí fazendo uso de vinho, e até mesmo alguns querendo trazer o vinho alcoólico para ser o Senhor, usando o vinho alcoólico, o vinho inebriante, o vinho fermentado para ser o Senhor. Mas a gente vê que, além de tudo isso aí que a gente já analisou, há também um detalhe muito importante, que são as recomendações do Novo Testamento. Assim como a gente viu lá a base em Levíticos 10, 8, 11, Deus falando para o sumo sacerdote Arão, para que nem ele, nem os sacerdotes que vieram posteriormente a ele, ali que viesse depois dele, entrassem na presença de Deus fazendo o uso de vinho e de bebida forte, a gente vai ver também Paulo falando ali com a igreja, na instituição ali dos ministros, dos obreiros. Né? Quando Paulo escreve ali a Timóteo, fala da instituição dos obreiros, né? Paulo fala do diácono e Paulo fala do presbítero, né? Episcopado, a Bíblia diz, aquele que deseja episcopado, boa coisa deseja. A gente percebe o seguinte, que os obreiros deveriam não ser só marido de uma só mulher, não ser só homens que não eram espancadores, homens que não eram avarentos, mas há um detalhe também ligado ao vinho, não dados ao vinho. Olha que coisa interessante. O que seria o não dado a vinho? Seria, de repente, alguém que não faz uso do vinho? Eu não poderia dizer dessa forma, tá? Naquele período ali, naquela época, eu não poderia dizer que é alguém que não tomasse ou que não ingerisse de qualquer forma o vinho e tal. Mas a gente percebe o seguinte, esse não dado no seu original, no grego ali, aponta para alguém que não buscasse estar sempre se embriagando. Aquela pessoa que tivesse fraqueza, melhor dizendo, por vinho. Aquela pessoa que tivesse um descontrole quando o assunto era beber. Então, a gente percebe que o obreiro, naquela época, já deveria tomar cuidado com o uso do vinho, já deveria estar atento ao fato do uso do vinho. Como eu disse, o vinho tanto pode ser, naquele período, o suco da uva, já espremido ali, e também era essa questão do vinho fermentado. Mas para o obreiro havia essa recomendação de fugir, de ficar atento aos efeitos, malefícios causados pelo vinho. E para nós, gente, isso é muito importante. Eu quero até fechar, né, essa aula falando a respeito do seguinte. A gente falou muito sobre vinho, bebida forte. Quero crer eu que não seja esse um grande problema da igreja hoje, porque a gente sabe que, graças a Deus, nós ensinamos, instruímos na palavra, a gente chama sempre a atenção dos obreiros e dos demais na igreja, claro, membros, até mesmo dos visitantes. A gente sempre orienta, quando possível, na palavra, que não se faça uso de nenhuma bebida alcoólica, de nenhum inebriante, nada que venha tirar os sentidos. Mas eu queria fechar essa aula falando a respeito de uma outra coisa. Não agora do vinho, não agora do álcool, não agora da bebida, mas do efeito causado por ela. Eu queria fechar essa aula falando a respeito do efeito. Que sentido? Assim como a bebida causa um efeito de tirar os sentidos das pessoas, a gente deve estar atento com isso à igreja hoje. Por quê? Porque mesmo não bebendo, tem pessoas que estão perdendo os sentidos. Tem pessoas que estão imitando, sem beber, o efeito da bebida. Então, pessoas que estão se portando, mesmo sem beber, mesmo sem ingerir, estão se portando como pessoas que estão bêbados, que ingeriram bebidas. Ou seja, aquele efeito, esse efeito alucinótico. Tem pessoas que estão entrando na presença de Deus completamente alterados. Cultos totalmente irracional.
pessoas que se jogam para um canto, se jogam para o outro, batendo cabeça em parede, batendo cabeça em coisa. A gente vê tanta coisa estranha, gente. Não estou dizendo que não haja um mover do Espírito. Não estou dizendo que a pessoa não se deva entregar, que o Espírito Santo não use pessoas ali. Só que a gente percebe que o Espírito Santo, quando está usando alguém, essa pessoa ela está consciente, né? Tanto para a profecia, que a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, e tanto o fato que Paulo diz que nós devemos ter um culto racional. Gente, a gente tem que estar atento a isso. Né? Tem pessoas que às vezes elas vão, infelizmente, né? Elas estão ali no culto e bate para lá e bate para cá, e depois, o Espírito Santo me pegou, eu não sei nada, eu não vi mais nada, eu não sei o que aconteceu. Uma coisa estranha, uma coisa sem explicação, uma coisa sem sentido. Ou seja, não bebeu, mas tem um efeito como se tivesse bebido. Não se embriagou, mas tem um efeito como se tivesse embriagado. E o problema é que muitas pessoas que agem dessa forma querem usar de forma errada o texto de Atos 2. Que Atos 2 diz que estavam reunidos os discípulos, melhor dizendo, estavam reunidos ali, quase cerca de 120 pessoas, no cenáculo. O Espírito veio sobre ele, o Espírito Santo veio, encheu aquele povo, e eles saíram ali, abriram aquelas portas, começaram a falar em outras línguas, e o povo teve, né, aqueles discípulos como embriagados. Teve aquelas 120 pessoas como embriagados. Claro, eles viram algo que chamou a atenção. Né? Com certeza havia um certo barulho, algum mover, uma coisa interessante acontecendo ali. Mas o que estava acontecendo ali era divino. O que estava acontecendo ali era obra do Espírito Santo. O que estava acontecendo ali, todos tinham consciência. Prova esta é que quando eles foram acusados de estarem embriagados, né? A Bíblia diz que Pedro tomou a direção e ele explicou o que estava acontecendo, como não só explicou, como também pregou a palavra e almas se renderam a Cristo. Ou seja, então, onde há atuação do Espírito, onde há um grande mover a ponto de as pessoas que estão ao redor ali pararem para analisar e chamar a atenção das pessoas, o final disso é o quê? O final disso é pregação, palavra de Deus sendo pregada, alma se rendendo ao Senhor e batismo. Pessoas foram batizadas nas águas. 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. Tudo começou com o quê? Com o Espírito Santo enchendo uma casa, pessoas que estavam ali cheias, e o que saiu dali, o que resultou dali, foram 3.000 pessoas salvas e batizadas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, movimento que não gera palavra, movimento que não gera salvação de alma, movimento que não há batismo, movimento que não há vidas transformadas, que movimento é esse? Que coisa estranha é essa? Né? E que se bater cabeça em parede, e que se falar e não se ouve. Né? Muitas vezes estava ali um ministro pregando a palavra e todo mundo ao redor falando em língua e profetizando, e aquela coisa ninguém sabe o que fala. Irmãos, né, a gente está falando de vinho aqui, a lição. Mas eu quero pegar esse final, esse término, essa conclusão, quase por assim dizer, falando a respeito disso, de consciência. Tem que estar consciente, gente. Então não é só a bebida. A bebida ela não está no nosso meio. Glória a Deus, a gente não faz uso. Pelo menos é o que se espera, que a gente não faça uso da bebida. A gente instrui as pessoas a não fazerem, de forma alguma. A Bíblia mostra os maus resultados, por assim dizer, da bebida. Mas é complicado no que diz respeito a não se usar a bebida, mas se comportar como se tivesse usado. Se comportar de maneira estranha. Então, gente, que nosso culto seja racional. Gente, que nosso culto seja agradável ao Senhor. Gente, que nosso culto resulte em salvação de almas. Nosso culto resulte em batismo, não só com o Espírito Santo, mas também nas águas. Nosso culto resulte em pessoas buscando o céu, buscando a transformação de vida. Ok? Então, que possamos estar atentos ao que falamos e como nos comportamos na presença do Todo-Poderoso Deus, o Santo Deus de Israel. Bem, queridos, eu queria deixar para conclusão desta lição, de número 8, que você lesse ali, como foi também sugerido pelo comentarista, que se lesse o capítulo 35 do livro de Jeremias. Ele conta uma história muito interessante. Ele fala a respeito dos recabitas, né? Homens que haviam recebido ali de Jonadab, um dos seus antecessores, que não tomasse, ele havia um mandamento para que eles não, tempo algum, tomassem vinho. Então Jeremias foi levado por Deus e na tentativa, por assim dizer, de fazer com que esses homens tomassem, encheu taças de vinho, e a Bíblia diz que eles se colocaram ali perante Jeremias e disseram: olha, nós temos um voto, nós temos um mandamento de Jonadab,
nosso antecessor, ele disse para que a gente não tomasse vinho em tempo algum. E somos foram fiéis a isso. E é interessante. Então, que nós não ficássemos, que a gente não venha, melhor dizendo, tentar procurar artifícios, com textos, palavras, para tentar meio que fortalecer, por assim dizer, essa prática errônea, ruim, prejudicial à obra, que é a prática do vício da bebida, ou seja, de se beber, de se degustar bebida alcoólica. Okay? Nós fiquemos naquilo que fomos chamados pelo Senhor, sóbrios, santos, puros, plenos, na presença do Todo-Poderoso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe de forma especial, que esta aula seja uma bênção para a tua vida, que Deus em Cristo fale ao seu coração, assim como falou também ao meu, enquanto eu preparava esta aula, enquanto eu estou aqui agora ministrando ela, que Deus em Cristo nos oriente, nos fortaleça, que nós possamos, ao invés de tentar buscar artifícios para fazer coisas que Deus proíbe na sua palavra, ou tentar provar isso à luz de textos e contextos originais, por assim dizer, que a gente ajude e auxilie essas pessoas que estão sofrendo por causa do álcool. Quero deixar isso aqui para você. Que a gente busque compreender a dor dessas pessoas e ao invés de nos aproximarmos do álcool no que diz respeito à ingestão, que a gente se aproxime das pessoas que estão sofrendo com o álcool, que estão vivendo essa dor, vivendo essa luta, que estão precisando, estão carecendo de nós, homens e mulheres de Deus, que fomos chamados para ser sóbrios, plenos, cônscios, na presença do Todo-Poderoso Deus. Que Deus te abençoe. Ore por nós aí, em nome de Jesus. Dê a você uma aula gloriosa. Que Deus nos abençoe. Amém.